Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é para o oitavo ano A e B. Vou gravar um vídeo explicando o módulo 4. Esse vídeo é sobre o módulo 4 da apostila 1, mudanças no antigo regime. Eu sei que eu já enviei as correções para vocês e a gente já tinha começado em sala de aula mesmo a tratar desse módulo, mas eu não terminei a explicação com vocês, então pretendo terminar agora, tá bom? Então, vamos seguir com o conteúdo. Qualquer dúvida, pausem o vídeo, voltem, me questionem, anotem as dúvidas, que na aula online a gente tira essas dúvidas, tá bom? Ou também qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem mandar pelo ClassApp, pode ser mandado. Então, vamos lá, relembrando o conteúdo, né? Nós estávamos falando sobre as reformas na Inglaterra, sobre as questões que estavam acontecendo na Inglaterra em meio ao século XVII, certo? Então a gente chama de revoltas inglesas ou revoluções inglesas, tudo bem? O que aconteceu? Tinha um absolutismo na Inglaterra, como na Europa inteira, tinham reis absolutistas. Esses reis, eles controlavam tudo, eles queriam ser absolutistas, assim como existiu o absolutismo na França. Vocês lembram do Luís XIV? O Estado sou eu mando em tudo, eu controlo a economia, eu organizo toda a sociedade, eu prendo quem me desagradar e assim por diante. Os reis que tiveram na Inglaterra também queriam levar nesse mesmo sentido o seu poder. Mas na Inglaterra o absolutismo era um pouquinho diferente. Por quê? Porque tinha o parlamento. E o parlamento meio que controlava as ações dos reis. E obviamente que os reis não gostavam. Tinha uma família na Inglaterra que estava governando, que era a família Stuart. Não sei se vocês lembram, a gente estava estudando 1620, por ali nesse período. E a família Stuart estava tentando ser absolutista no modelo francês. Eles queriam aumentar os impostos e o parlamento não queria. E aí vai ter essa votação no parlamento, o parlamento não vai querer. Isso vai gerar uma desconfiança e uma fúria dos parlamentares na época, né? Então, os Stuarts não tinham habilidade política para governar. Chegou um momento que o Carlos I, ele obrigou o parlamento queria obrigar o Carlos I, que era o rei Stuart, da família Stuart, a assinar a petição de direitos, ou seja, assinar um documento que ia limitar o poder dele. Óbvio que o Carlos I não aceitou assinar de jeito nenhum, e com isso, em 1640, começa uma guerra lá na Inglaterra, que eu tinha comentado com vocês. Vai ser uma guerra civil, o parlamento contra o rei. Então, literalmente, ele não assinar a petição de direitos, que era um documento, uma declaração que limitava os poderes dos reis e também dava direitos à população. Ele não assinar isso vai gerar uma insatisfação enorme do parlamento. Desculpa o barulho, gente, que é inevitável, o barulho da rua. E aí essa insatisfação vai gerar essa guerra. A guerra vai ser estabelecida por dois lados. De um lado, os cavaleiros, que era o exército do rei Carlos I. Do outro lado, os cabeças redondas, liderados pelo Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era um membro do parlamento, muito respeitado, e ele vai representar os parlamentares, ele vai liderar os parlamentares. No primeiro momento, antes do Oliver Cromwell tomar a liderança dos cabeças redondas, lembre-se que cabeças redondas é por causa do penteado, né? Vocês lembram disso? Que eu tinha explicado para vocês? Cabeças redondas, Oliver Cromwell, Carlos I e os cavaleiros. Nessa guerra, os cavaleiros estavam ganhando, porque eles eram membros eles faziam parte do governo, eles tinham as melhores armas, as melhores estratégias, etc. Mas o Oliver Cromwell toma a liderança dos cabeças redondas e muda essa guerra e passa a vencer, começar a vencer as batalhas. Por fim, essa guerra vai durar até 1649. Quem vai
perder a guerra vão ser os cavaleiros e o rei será decapitado. Então vai ser a primeira vez na história que um rei não só vai ser questionado, mas como ele vai ser sentenciado à morte por pessoas comuns, pela população comum, pelo parlamento, por membros políticos do país. Então a Inglaterra vai ser revolucionária nesse sentido. E eu lembro que falei para vocês fazerem atividade colocando os títulos, né? Que bem no comecinho do módulo tava dizendo, tinha vários títulos, que são esses daqui, ó, que eu pedi para vocês colocarem nesses espaços. Então aqui, ó, na página que eu tô falando, absolutismo decapitado, porque o Carlos I vai ser decapitado, vai ser sentenciado à morte por ter perdido, ele perdeu a guerra contra os cabeças redondas. Aí tinha aqui, ó, na página anterior, a Revolução Puritana. Por que Revolução Puritana? Porque o Oliver Cromwell e o parlamento inglês eram, na maior parte, puritanos, ou seja, eles eram calvinistas. Na Inglaterra eram chamados de puritanos. Então a Revolução ficou conhecida assim. Seguindo, o Oliver Cromwell, que foi exatamente no momento que eu parei a explicação com vocês, o Oliver Cromwell vai virar o líder da Inglaterra, ele vai governar, e óbvio que ele vai favorecer o grupo que ele pertence, que são dos burgueses. Ele era um burguês, fazia parte do parlamento por isso. A Câmara, o parlamento, tinha duas câmaras, a Câmara dos Lordes, que eram os nobres, e a Câmara dos Comuns, que eram os burgueses. Ele fazia parte da Câmara dos Comuns, ele era um burguês, o Oliver Cromwell. Ele vai, claro, estabelecer a liberdade religiosa na Inglaterra, também porque ele não queria que o país fosse um país católico, ele era puritano. As decisões políticas dele vai ser atendida, mas para exercer um poder, uma influência sobre os burgueses. Claro, as principais coisas que ele vai fazer vai ser principalmente no sentido de desenvolver a economia na Inglaterra e para favorecer mais uma vez os burgueses. Então a principal coisa que ele vai estabelecer são os atos de navegação em 1651, que vão fazer o quê? Vão proibir qualquer navio que chegue na costa da Inglaterra vendendo produtos. Todos os produtos que entravam e saíam da Inglaterra tinham que ser por meio de navios ingleses e com boa parte, pelo menos metade da tripulação, tinha que ser de pessoas inglesas. Ou seja, para aumentar o emprego, a quantidade de emprego na Inglaterra e também para melhorar a economia. Sabia-se que qualquer país que fosse vender para a Inglaterra tinha que contratar navios ingleses, então melhorava o comércio da Inglaterra e favorecia os burgueses, né? Só que o Cromwell, ele vai respeitar muitas horas o parlamento e em outros momentos ele não vai respeitar o parlamento, ele vai fechar o parlamento e vai mandar sozinho, quase como um rei. Então ele vai ser encarado por alguns grupos como quase que um ditador, um monarca absolutista, e por outros ele vai ser encarado como o salvador da Inglaterra, que levou a liberdade para a Inglaterra. Aí, não cabe julgamentos, ele vai, como eu falei, desenvolver a construção naval, o comércio, vai facilitar o comércio, ampliar o comércio inglês, ele vai garantir a liberdade religiosa, vai abrir os portos, mas para navios ingleses, mas podendo fazer comércio com o resto do mundo. Então ele vai ser encarado dessas duas formas, como um líder que representou a população e como um governante meio que absolutista. Ele tirou o absolutismo do Carlos I, mas manteve um tipo de poder um pouco absoluto. Quando ele morre, o filho dele vai tomar o lugar dele, mas ele não vai ser muito bem aceito, não. O filho dele, o Ricardo, vai assumir a Inglaterra no ano de 1660. Só que ele não vai ter o mesmo apoio do que o pai. O pai tinha um reconhecimento, mesmo ele não sendo tão empático com o parlamento que ele mesmo pertencia, a população apoia o Oliver Cromwell, mas não vai apoiar tanto o filho dele, o Ricardo.
Na página 155 a gente tem uma imagem, é um quadro, uma iluminura na verdade, né? Uma gravura, desculpa, representando o Oliver Cromwell. E aqui em volta tem vários signos, vários símbolos do governo dele. Então a gente pode analisar, o que eu acho bem interessante ver. Tem uma mulher bem nos pés do Oliver Cromwell, uma mulher com uma coroa caída, representando a monarquia, e uma cobra em volta, do lado dela, que representa o mal, né? A sedução, o poder. E ele tá pisando em cima dela. Então, ele representa uma ideia nova contra essa ideia antiga que era a monarquia absolutista. Ele tá acabando com esse mal. Aqui do lado também, ó, tem as bandeiras da Irlanda, da Inglaterra e da Escócia, estão oferecendo as suas coroas para Oliver Cromwell, como se ele fosse um salvador, que a própria monarquia queria dar esse poder a ele, que ele era um salvador. É bem interessante isso, né? Aqui em cima é possível ver a mensagem que está escrito em grego: crer em um Deus e uma pomba com ramo de oliveira, o símbolo da paz e da vitória. Como se ele tivesse vencido essa guerra contra a monarquia absolutista, contra os Stuarts, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Deus, e por isso ele chegou à vitória. Aqui do lado a gente tem os fundamentos da sociedade inglesa. Aqui ele está falando sobre a Magna Carta, a Constituição da Inglaterra, tá? Que representava a supremacia da lei, a lei acima de qualquer outra coisa, mas a gente sabe que não foi bem assim, mesmo com Oliver Cromwell no poder. Na página seguinte, na 156, a gente tem a casa do Oliver Cromwell, a casa que ele viveu em Cambridge. Ele morou em Cambridge e essa casa é chamada de Casa do Lorde Protetor da Inglaterra. Como eu falei, ele é considerado um herói por muitos. Pois bem, quando o filho dele começa a governar, o Ricardo, ele não tem muito apoio político e ele é retirado do cargo. E quem volta ao poder, depois de tudo isso, os Stuarts. Pois é. Então a família Stuart estava no poder lá atrás, 1640, tem uma guerra, o Carlos I é decapitado, o Cromwell fica no poder. Tudo isso acontece até chegar em 1660, 20 anos depois, e a família Stuart volta para o poder. E aí quem toma quem toma o poder é o Carlos II e depois o filho do Carlos II, o Jaime II. Então quem vai assumir o poder na Inglaterra depois do filho do Cromwell, do Ricardo, vai ser o Carlos II e o Jaime II. Só que eles não aprenderam com a história. É difícil, né? Os países demoram para aprender com o passado. Eles vão de novo tentar ser absolutistas, e ainda mais no sentido religioso, que era uma coisa que dava muito problema na Inglaterra. Eles não aprenderam com a Elizabeth, eles não aprenderam com Cromwell, eles mantiveram essa postura e eles queriam tornar o catolicismo de novo religião oficial na Inglaterra. Obviamente que o parlamento já começou a se mobilizar contra isso para retirar de novo a monarquia do poder, para retirar de novo, colocar um novo líder. E eles começaram a se movimentar também porque os Stuarts queriam estabelecer o catolicismo como religião oficial e também estavam meio que ignorando medidas tomadas pelo parlamento. O parlamento decide fazer uma manobra muito inteligente. Tinha o Jaime II, ele tinha uma filha, a Maria, e a Maria era casada com um príncipe da Holanda, o Guilherme de Orange. Então, a filha do Jaime II, que governava a Inglaterra no ano de 1688, ela era casada com o príncipe da Holanda. A Maria, filha do Jaime II, era casada com o príncipe da Holanda e o parlamento, muito esperto, oferece para o Guilherme de Orange que ele viesse junto com seu exército, expulsasse o Jaime II da Inglaterra.
Só que tinha uma condição, obviamente, ninguém ia dar o trono para o Guilherme de graça. E a Maria, ela era protestante. Então, a Maria e o Guilherme de Orange eram protestantes. O Jaime II era católico. Então, vocês imaginam um problema. Aí o parlamento oferece o trono para ele se ele viesse com o seu exército da Holanda e invadisse a Inglaterra e retirasse o poder das mãos do Jaime II. Só que a exigência do parlamento é que ele assinasse a Declaração de Direitos e limitasse seu poder e garantisse que ia respeitar as leis criadas pelo parlamento, não ia se sobressair ao parlamento. E o Guilherme aceita, faz isso em 1688, ele invade a Inglaterra com as suas tropas, vence, e o Jaime II foge para a França. E ele passa, ele com a Maria, a serem os monarcas da Inglaterra. Ele assina no ano seguinte, em 1689, a Declaração de Direitos. Então ele limita os próprios poderes, ele diz que ele também é um cidadão que tem que seguir as leis da Inglaterra e que o parlamento votaria as leis, ele não poderia interferir. E com isso, a Inglaterra virou um país que foi o primeiro a ter a experiência da monarquia, que não era mais absolutista, que a gente chama de monarquia constitucional. Então, o primeiro despotismo esclarecido. A gente pode chamar de monarquia constitucional, ou seja, tem um monarca, ele tem um rei, mas tem a Constituição que tem que ser seguida, ou de despotismo esclarecido. Por quê? Tem um déspota, que é o rei, e esclarecido porque ele entende, ele não é absolutista, ele foi esclarecido pelas ideias do conhecimento e da Constituição. Tudo bem? Então, a Inglaterra foi o primeiro país a ter esse modelo de monarquia que mantém-se até hoje. Querendo ou não, a Inglaterra hoje tem um parlamento, tem um primeiro-ministro que governa a Inglaterra e continua tendo a família real. A família real, claro que tem vários direitos, tem participação política, mas não é a família real que escolhe as leis do país, que vota, não tem esse poder. Quem tem esse poder é o parlamento. Então, eles mantiveram a monarquia constitucional de 1689 até hoje. Tudo bem? Na página seguinte, tem aqui o que essa nova lei, essa nova Constituição vai estabelecer para a Inglaterra. E aí vocês tinham que colocar o título também, e o título é esse aqui, ó, a lei acima do rei. Tá? Então, o que a Declaração de Direitos vai estabelecer na Inglaterra? Primeiro, a autoridade real não poderia suspender as leis ou a execução delas. O rei não tem poder sobre as leis estão acima do rei. O rei não poderia criar impostos sem a concordância do parlamento. Então, se vai criar impostos, tem que fazer o projeto de lei e o parlamento vai votar. Os súditos poderiam fazer solicitações ao rei sem que fossem presos por isso, porque vocês sabem que vários reis na história do absolutismo prendiam as pessoas por pouca coisa, qualquer coisa, na verdade. As eleições dos membros do parlamento deveriam ser livres, ou seja, quem escolhe os deputados, os parlamentares, é o povo. A liberdade de expressão deveria ser garantida. Então, porque muitos pensadores filósofos foram presos, executados por reis absolutistas, quando discordavam deles. Os processos parlamentares não podiam ser impedidos nem discutidos em qualquer tribunal ou lugar que não fosse o próprio parlamento. Então, ninguém poderia levar uma lei, alguma coisa que deveria ser discutida no parlamento para a justiça, por exemplo. Os tribunais de justiça não poderiam aplicar penas excessivas ou rudes, tinham que seguir as leis. Não podia simplesmente prender uma pessoa sem provas, sem argumentos. O rei não poderia arrecadar recursos sem consentimento do parlamento. Então, qualquer dinheiro que fosse pedido à população tinha que ser pedido primeiro para o parlamento tinha que votar. Foi assim que acabou a monarquia absolutista na Inglaterra. O Guilherme III virou o rei e ele fica até a sua morte no poder e seus sucessores vão mantendo a monarquia na Inglaterra, que mantém até hoje,
Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, tá? Façam as atividades quem não fez, façam as correções, certo? Que eu vou gravar um outro vídeo com um novo conteúdo. Beijinhos, fiquem bem, tá?